Eu recebi um e-mail de um amigo aí que acompanha a gente pelas redes sociais e não vou identificar ele, né? Eu até me sinto bastante culpado assim, de não ter respondido antes, faz bastante tempo que ele me enviou. Mas eu vou aproveitar para usar o caso dele para ilustrar algumas questões sobre a vivência que ele teve na Conscienciologia e no espiritualismo em geral. E também como para responder esse e-mail que eu realmente estou devendo aqui há muito tempo. Eu vou ler alguns trechos, né? Ele começa falando, né? Oi, Flávio, pelo que eu observei dentro da sua própria luta frente às submissões de condutas abusivas que você vivenciou, que eu vivenciei intensamente, também fica claro que você é um cara lúcido, que lida bem com a diversidade. Acredito que lhe devo oferecer um pouco das minhas experiências. Acho que nem vou publicar no grupo essa temática, apesar do rebuliço que talvez isso possa causar. Talvez não com esses detalhes todos, não sei, pois não vejo realmente o quanto isso pode ferir outras consciências e criar mais vazio, confusão, sentimentos de impotência. Eis o meu motivo que me deixou resistente a construir um blog e colocar essas questões. Eu vejo que essa última frase que ele colocou, as últimas duas, três, ele até troca um pouco a ordem das palavras. Me pareceu que ele estava, enquanto estava escrevendo, estava refletindo se ele ia publicar no grupo, se não ia. E eu quero chamar a atenção para essa primeira questão, que é comum em muita gente que participa de algum grupo e depois quer manifestar suas opiniões e fica com esse pensamento, essa confusão, será que eu manifesto? Acho que não vou manifestar para não causar rebuliço. E eu acho que esse é um sinal importante para a gente avaliar, é um indicativo forte de uma possibilidade de estar havendo abuso psicológico, manipulação, pressão grupal naquele grupo. Porque quando você está num grupo mais ou menos saudável, ainda que uma pessoa possa lidar mal com uma crítica tal, essas coisas não são tão determinantes, elas acontecem como resíduos de um processo de crescimento em que as pessoas têm suas diferenças, mas elas sabem aprender, têm maturidade para aprender com as diferenças e para aceitar certas diferenças no grupo. Agora, em relações abusivas, você fica nesse conflito de que você gostaria de expressar uma opinião que não é assim, não é uma agressão a ninguém, manifestar a sua ideia, manifestar a sua experiência, falar do seu desconforto, mas você, pela sua experiência prévia naquele grupo, já sabe que você está pisando em ovos, então qualquer coisa pode irritar os outros. Essa relação, esse tipo de relação disfuncional pode acontecer com o grupo e também com casais, com famílias, né? Então quem teve, às vezes a pessoa não participou de um grupo, mas ela vê na família isso, ela pode ter uma noção. Você queria falar, por exemplo, a esposa queria sair com um vestido vermelho, mas ela nem vai tocar no assunto porque ela sabe que o marido vai ficar bravo. Ou seja, a pessoa começa a bloquear a sua expressão sobre coisas que são autênticas, que não são desrespeitosas, que são parte da liberdade dela, que não estão agredindo ninguém, mas o grupo ou o outro reage de maneira muito desagradável e aí a pessoa vai ficando nessa confusão. Isso é terrível. Eu acho que isso tem que ser, a gente tem que estar sempre consciente quando isso acontece e resistir a isso, né? Se não quiser resistir, não precisa, mas aí a pessoa vai ficar se anulando, né? Aí ele trata de um exemplo e fala aqui a questão é bem simples. Há professores que se veem como consciexes, ou seja, espíritos, né? Eu vou traduzir um pouco aqui. E acham que não são submetidos a regras do mundo real, intrafísico. No meu penúltimo ECP2, um professor, que era também consciencioterapeuta, falou com a maior naturalidade que minhas críticas sobre o uso da linguagem eram frutos do meu olhar como consciência, não como espírito, né? Frutos do meu olhar como humano, intrafísico, e não como consciência extrafísica, porque até as consciências extrafísicas se utilizam desse tipo de linguagem. Então ele trata um pouco sobre essa questão de que, depois ele vai falar mais umas coisas, que a gente às vezes tem que se submeter pelo argumento que aquilo vem do extrafísico, vem dos espíritos. Esse é o argumento de autoridade e isso é uma forma de se manter um dogma, ou seja, uma imposição. A pessoa tem que aceitar certa ideia, aceitar certa crítica, porque mesmo que aquilo não pareça lógico, está vindo lá de cima.
Está vindo dos espíritos, das consciências, dos amparadores, eles sabem o que fazem. Isso é uma forma de ir submetendo as pessoas, né? Impondo, isso é uma forma de imposição, não é respeitoso isso. E eu acho que isso existe, certamente nas espiritualidades você vai encontrar isso em muitos lugares, né? Então é importante ter esse critério quando você vai num grupo, observa se ele é muito impositivo, se usa esses argumentos de autoridade, ou se você tem uma liberdade maior de expressar suas discordâncias. Ele também vai falando um pouco isso que eu estou falando, né, que isso parece natural em certos grupos. E aí diz que comprometimento nós temos conosco mesmo quando a gente vira marionetes das consciências, né, dos espíritos. E eu concordo, né, é realmente isso. Aí ele faz umas perguntas aqui, aquela pergunta, será que eu estou realmente agindo certo? Será que eu estou sendo ético, autêntico? E que é realmente com essa sensação de que você não sabe das coisas porque tem amparadores extrafísicos que estão supervisionando tudo e eles é que sabem, e aí os professores é que falam em nome deles, a pessoa vai ficando confusa e vai realmente começando a se achar um analfabeto. Ele até usa essa palavra, né? Somos os analfabetos, não nos conhecemos. Eu discordo. Eu acho que você é a melhor pessoa para entender da sua dor de barriga. Eu sou um analfabeto sobre a sua dor de barriga, mas eu sei e eu conheço bem a minha dor de barriga. E a gente pode, se a gente for duas pessoas equilibradas, a gente pode aprender um com o outro. Mas não essa coisa de impor, por exemplo, Valdo Vieira sabe melhor do que os outros sobre a dor de barriga de todo mundo. Então ele tem algo a dizer que é mais importante. Não. Eu acho que é essa relação de guru e discípulo que tem que ser cortada, tem que ser denunciada, né? Porque senão a pessoa vai estar sempre se submetendo a outro, um guru, um líder, né? Então, basicamente é isso, né? A minha recomendação, não só para ele, como para todas as pessoas que se veem nessas dúvidas existenciais, é assim, escute mais os seus sentimentos, o seu corpo, porque eles sabem muito bem te dizer o que está sendo desagradável, o que está sendo agradável, e as coisas então que você deve evitar ou investir, as coisas contra as quais você deve reagir também. Atenda o que te realiza, faça o bem e você vai ter a sua própria noção de bem, e é super aceitável isso, não ficar aceitando noções de que cada grupo diz que é bom, mas sim o que você realmente acredita que é bom para você, para os demais, e sigam muito isso, aprendendo com os outros, aprendendo com todos e se juntando àqueles que têm essa relação de aprendizado, de diálogo, sem dar muita bola para quem quer manter relações, né, piramidais, hierárquicas. Eu sei o que é bom para você, você é analfabeto, tem que aprender comigo. Isso aí é que eu acho bom evitar.